Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu vou reagir a um comentário que foi feito aqui sobre algumas posições a meu respeito. Veja, a história é assim, um internauta viu dois ex-membros de seita, que por acaso eu os ajudei inclusive no passado, hoje falando mal de mim. Aí ele mandou aqui um texto desabafo, a meu favor, inclusive, e um dos pontos que ele colocou aqui, eu fui conferir lá nessa pessoa que falou mal de mim, e é verdade. É triste ver isso aqui. Eu gostaria de ir lá, conferir e falar para ele, ó, internauta, não é assim, não é verdade, ou ele não quis dizer isso. Agora, é normal, viu, gente? Eu entendo que é normal a gente ser rechaçado, perseguido, vilipendiado, muitas vezes pelas pessoas que deveriam nos respeitar, pelo menos pelo histórico que a gente tem com elas. Elas que outrora foram cooperadas ou ajudadas por nós, deveriam respeitar esse histórico, ou pelo menos respeitar o histórico de trabalho que nós temos, que nem o CACP já fez mais de 25 anos trabalhando em prol da apologética. E de tudo que ele falou aqui, eu vou reagir com uma questão envolvendo a CCB, uma acusação que ele faz a meu respeito, em detrimento à Congregação Cristã do Brasil. Eu só ia responder no particular para esse irmão aqui, mas eu já o respondi e agora resolvi fazer esse vídeo. Então, fique ligado para a minha reação sobre esta questão. Tenho certeza que vai ser muito importante para você que é nosso espectador. Gente, vamos aqui aos nossos recados. Está aqui essa belíssima série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. São 6 volumes como esse aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui o volume 1, ele fala como identificar uma seita, catolicismo romano, igreja local, legião da boa vontade e tabernáculo da fé. Isso aqui no volume 1. É uma série maravilhosa do Instituto Cristão de Pesquisas, do meu amigo pastor Antônio Fonseca, um trabalho que foi feito na época do pastor Natanael Rinaldi também. Eu e o pastor Paulo cooperamos com esse trabalho, belíssimo trabalho do Instituto Cristão de Pesquisas. Então, aos nossos cooperadores e colaboradores lá da plataforma do Apoia-se do CACP, nós iremos pegar os nomes lá e no dia 30 agora de março, às 22 horas aqui no canal, fazer este belíssimo sorteio. Se você quer participar, vai lá, seja nosso parceiro, coopere conosco e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso vídeo. E se ainda não baixou o aplicativo do CACP, baixe, é gratuito para todas as plataformas de celulares. Gente, vamos lá. Internauta diz assim: paz, meu amigo pastor Martinez. Deixa eu te falar uma coisa. Estou muito chateado com esses calvinistas e eu vou te explicar o porquê. Outro dia, vi um ex-adventista, inclusive que você mesmo o ajudou, e aqui ele está falando que eu o ajudei porque eu divulguei o trabalho desse rapaz, que agora saiu da seita e virou o tal do reformado. Do nada, porque você disse num podcast que Judas poderia ser um salvo que veio a apostatar, ele lhe ofendeu e o agrediu sem nenhum pudor e por algo muito pequeno. Eu fiquei indignado. Este evento aqui que ele está falando é o seguinte, irmãos. Eu participei lá do podcast do pastor Tarles Elias e conversando sobre o Judas, eu disse que havia e realmente há a possibilidade de Judas ter realmente sido um salvo e depois apostatado da fé. E aí eu citei meus argumentos, porque eu acreditava nisso. E uma das coisas que eu disse é que Jesus promete 12 tronos aos 12 apóstolos. E entre a promessa que ele faz está Judas.
Na verdade, se você ler lá em Lucas, quando ele manda os 12, depois ele manda os 70 discípulos, e quando eles voltam felizes da vida, porque milagres aconteciam, pessoas eram libertas de demônios, é muito interessante o texto, porque o Senhor Jesus fala assim, olha, não se alegrem por isso, mas antes se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Ao meu ver, aqueles que tinham os seus nomes escritos no livro da vida eram os 70 mais os 12. Logo, Judas estava salvo. Mas isso não é a questão. O que o internauta está dizendo aqui é que ele achou uma coisa muito pequena. E esse ex-adventista, que agora é calvinista reformado, porque eu disse isso a respeito de Judas e ele não crê que o indivíduo pode apostatar da fé e perder a salvação, fez assim um ataque vil e contumaz contra mim. Quer dizer, realmente ele tem razão, é lamentável, né? Aí ele continua. Agora, recentemente, vi um pastor presbiteriano calvinista, que você ajudou inclusive a divulgar o livro dele e tudo mais, te agredindo e falando que você se aproxima dos CCBistas só para eles não virarem calvinistas, e que você nunca antes tinha trabalhado com a CCB. De novo, puro ódio sem justificativa e pelo fato de você ter denunciado os absurdos do calvinismo. O engraçado é que esses caras xingam todo mundo de herege. E quando alguém mostra as heresias deles, eles se pelam de raiva, parecem cães raivosos. Isso é lamentável, pastor Martinez. Para mim, esses caras agem como sectários e nada mais. Saiba que estou orando pelo seu trabalho. Fique firme e não desista. Bom, primeiro, obrigado aí pelo irmão, pelas considerações. Isso realmente dói, né, irmão? Primeiro, esse ex-adventista que eu já divulguei muitos vídeos dele, me agrediu, me xingou, me ofendeu, literalmente, não estou me vitimizando não, mas chamou de patético, dizendo que os arminianos são todos ignorantes, estúpidos e etc e tal. Por causa do quê? Porque eu disse que Judas poderia ter sido um salvo que apostatou. Isso para ele foi uma ofensa terrível. Este outro aqui é pior ainda, porque eu divulgava vídeos dele, o livro dele eu ajudei a fazer a divulgação, e porque eu me posicionei contra o calvinismo, e para mim o calvinismo é uma heresia, não é de perdição, mas é uma heresia. E heresia tem que ser denunciada como tal, independente de onde ela esteja. E aí, o que acontece? Do nada, ele resolveu me atacar. Por quê? Porque vários ex-CCBistas acabaram se aproximando de mim. Mas eu não fui atrás, eles acabaram me encontrando. O CACP é uma mídia de apologética que toda a internet conhece. É um trabalho de 25 anos. Alguns desses CCBistas, que até estavam indo para o lado do calvinismo, e para mim, apesar do calvinismo ser herético, é muito melhor frequentar uma igreja de linha reformada do que a congregação, ao meu ver, na minha opinião. Porque lá você tem um pouco mais de liberdade de pensamento. Então, eu conheço vários reverendos reformados, vários irmãos de igrejas reformadas que não são calvinistas, dentro da igreja reformada. Então lá você tem essa liberdade, um pouco mais de liberdade. Mas voltando à questão aqui, essas pessoas se aproximaram de mim. Alguns deles perguntam sobre o assunto e eu respondo. Mando materiais para eles. Agora, para mim, o mais importante é ele se apegar à Bíblia. Não é calvinismo, não é arminianismo, não é CCBismo, não é adventismo, não é catolicismo que salva ninguém. É Jesus. Jesus é o salvador da humanidade. Tá certo? Atos 4:12. Então, por causa disso, deve ter parado lá no ouvido dele isso, esse cara, eu não vou botar o vídeo dele aqui, não vou citar o nome dele aqui, fez um vídeo criticando o CACP e o nosso trabalho com relação à congregação cristã, dizendo que só agora nós estamos trabalhando com a CCB, porque os CCBanos estão saindo de lá, estão indo para a igreja reformadas e eu estou querendo impedi-los. Para responder certas coisas, é só você mostrar provas. E nós temos provas. Este livro aqui, Como Responder aos Argumentos da CCB, segunda edição, foi editado em 2020. O da primeira edição, eu não tenho porque esgotou. Foi tudo embora.
1000 edições do primeiro, 1000 edições agora do segundo. Está aqui. Mas quando foi escrito este livro? Foi escrito em 1999 a 2001. De 99 a 2001. Eu e o pastor Paulo escrevemos. Fizemos várias pesquisas em materiais refutando a CCB e o pouco material da CCB que tínhamos, nós usamos. Naquele tempo, final do século XX, início do século XXI, a congregação não tinha muita coisa, ou não tinha nada na internet. Esses pontos de doutrina, essas circulares que eles soltam hoje, que estão todas publicadas nas redes sociais e na internet, tem lá o site da CCB, não existia. Uma das pessoas que me ajudou neste livro, com algumas informações, é um ancião da CCB, até hoje, é meu amigo, hoje inclusive está saindo da seita, mas que ficou lá 35 anos. Então muitas informações que estão aqui foi dada por ele. E o que nós refutamos aqui? O básico. Nós fizemos um livro de 82 páginas com o básico das refutações, o básico. Porque a nossa ideia era fazer um manual apologético para que o irmão evangélico lesse esse livro e tivesse condições de responder o basilar ao CCBista. Então aqui está um pouquinho do histórico, aí questão de fonte de autoridade, questões doutrinárias, e aí vem a salvação é só na CCB, estudo da Bíblia, questão do uso do véu, a questão do ministério pastoral, sustento de obreiro, preparo de obreiro, pastor o ancião, o dízimo, a bebida alcoólica, o batismo, oração de joelho, ósculo santo e saudação. E algumas contradições peculiares da CCB. É o básico, 82 páginas, para dar aos irmãos o basilar de refutação e também para evangelizar CCBistas, desde 1999. Claro, o pastor Nathanael Rinaldi e o Instituto Cristão de Pesquisas já fazia isso desde a década de 80. Mas nós começamos na rede em 98 e já tratamos, uma das primeiras seitas, a CCB, nós já tratamos. Então, se hoje está tendo um êxodo da CCB para igrejas evangélicas, é parte também do nosso trabalho. Não adianta falarem mal da gente. Nós temos parte nesse trabalho. Nós temos parte nesse trabalho. Faz muitos anos, muitas décadas que nós estamos plantando. Pastor Nathanael Rinaldi, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, pastor Paulo Cristiano, nós estamos plantando. Inclusive esse livro aqui era para chamar Igreja do Véu. Mas havia o livro do pastor Amaral, que era membro da CCB, depois escreveu um livro, já é bem velhinho, já deve ser falecido. E aí, por causa do livro dele, nós mudamos o nome. Ficou Como Responder aos Argumentos da CCB. Isso aqui, esse material começou a ser feito na década de 90, terminamos no início do século 21, e aí o cara vem a público para dizer que nós estamos preocupados em nos aproximar dos ex-CCBistas para que eles não vão para as igrejas reformadas, por causa da heresia do calvinismo. Ah, meu amigo, é de dar dó até que eu vi isso, tá certo? É de dar dó. E outra coisa, não adianta vir fazer pressão para cima de mim, bebê. Não tenho medo de vocês. Nós somos os calvinistas, os donos da reforma. Ah, vá para lá, rapaz. Vocês acham que eu vou me calar por causa dessa pressão de vocês? Se os muçulmanos já me mandaram até pro STF, eu não me calei, eu vou me calar por causa de vocês? Essa pressão que vocês estão fazendo para cima de mim, jamais me calarei. Eu estou aqui para pregar a verdade, pela verdade, em prol da verdade. Sinceramente, é deplorável, concordo com o irmão, é deplorável a atitude desses calvinistas. Eu tenho aqui minhas ressalvas porque eu não posso generalizar. Não são todos os calvinistas que são iguais. Mas esses caras aqui são realmente deploráveis. Então é isso, gente. Obrigado aí pela força que o irmão nos deu. Obrigado pela oração, viu, irmão? Continua orando. E nós não vamos parar, porque estamos firmados na verdade e pela verdade. Um abraço, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.